A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso e hoje vamos falar sobre o Evangelho conforme escreveu Mateus. Mateus, cujo nome era Levi, mas também ele tinha o nome de Mateus. Mateus, Mataios no grego, é dom de Deus, era o nome dele, greco-romano. E o nome dele, haja vista que ele era hebreu, era Levi. Levi significa devoto. O nome hebraico dele, então, Levi, e o nome grego, Mataios. Ele era publicano, cobrador de impostos, e era um dos 12 apóstolos. Aqui nessa tabela nós temos os nomes dos 12 apóstolos: Simão Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, que também tem o nome de Levi, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, irmão de Tiago, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Não se sabe exatamente a data da escrita do Evangelho de Mateus, mas há uma probabilidade de que tenha sido escrito entre os anos 50 e 70, pelos seguintes motivos. Ele não foi escrito antes da dispersão dos cristãos, de Atos 8 e 4, também não foi escrito após o ano 70, que é o ano da destruição de Jerusalém, porque em Mateus 24, do versículo 1 ao 28, ali é uma profecia e não um relato de um fato que já tinha acontecido. O comentário de Irineu, enquanto Pedro e Paulo estavam em Roma, situa a escrita na época de Nero, entre 54 a 68 depois de Cristo. O evangelho é ajustado a uma igreja que ainda estava relacionada ao judaísmo, embora se tornando independente dele. Existe uma atmosfera de messianismo, mas existe também uma mensagem para todo mundo, conforme Mateus 28, versículo 18. Nós temos aqui, Mateus, vamos ver aqui acerca do conteúdo. O tema do livro do Evangelho de Mateus está lá em Mateus 1 e 1, que é livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lá no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, Biblos Geneseos Iesu Christo Rio David Rio Abraão, ou seja, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse versículo de Mateus capítulo 1, versículo 1, marca os estágios no desenvolvimento da promessa messiânica. Por exemplo, Abraão, por isso que lá em Mateus 1 e 1 diz que Jesus é Rio Abraão, filho de Abraão, é para destacar a sua descendência hebreia. E lá no versículo 1 de Mateus 1, quando diz que ele é Rio David, filho de Davi, é para marcar a sua linhagem messiânica. Há dois pontos da divisão na estrutura de Mateus. Mateus 4,17 diz: Desde esse tempo começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso indica o começo da carreira da pregação de Jesus, que o leva à proeminência pública. E em Mateus 16, 21, que diz: Desde esse tempo começou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então esse texto, Mateus 16, 21, marca o princípio do declínio da sua popularidade e aponta para a culminação da sua carreira na cruz. Aqui nós temos um esboço onde nós temos 8 divisões, 8 seções que norteiam aí, a composição do Evangelho de Mateus.
e a gente vai falar de maneira resumida sobre cada uma dessas sessões. Então vamos aqui para a sessão de número 1, ou a primeira sessão, que é o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 4 ao 11. Nessa primeira sessão, trata da genealogia de Jesus, de Abraão, que é o receptor inicial das promessas, a Davi, que é o fundador da casa real de Judá. Nessa genealogia de Jesus, há uma ênfase no número 14. É uma alusão ao nome de Davi. Davi em hebraico é David, e o nome David é composto por 3 consoantes hebraicas, sendo 2 Dalet e 1 Vav. O valor numérico de cada uma dessas consoantes somados dá o valor de 14. O Dalet vale 4, o Vav vale 6 e o outro Dalet vale 4. Então, somando dá 14. Então, essa ênfase de 14 gerações, na verdade, há ali uma mensagem por detrás daquele texto, que é a mensagem messiânica, uma alusão à composição do nome Davi, o ancestral do Messias Jesus. Há também aqui nessa sessão a descrição do nascimento virginal. Mateus 1:23 cita que é o cumprimento da profecia de Isaías 7:14. Em Isaías 7:14, a citação acerca da virgem, o termo hebraico é um termo mais genérico, né? O termo alma, que pode ser uma moça em idade para casar. Para não gerar dúvidas, Mateus pega um termo bem específico, que é o termo grego partenos, para deixar bem claro que aquela jovem era uma jovem sexualmente pura. Então, para deixar bem claro acerca do milagre do nascimento virginal. Também, nesta primeira sessão, trata do batismo, onde tem ali uma ênfase, né, sobre a declaração da Santíssima Trindade sobre a pessoa de Jesus como Messias, o Cristo. Quando Jesus é batizado, né, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Há a declaração do Pai, onde diz: "Este é o meu Filho amado, em quem nele tenho prazer". Então ali há uma declaração tanto do Pai quanto do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus, que ele é o Messias. E a declaração do Pai: "Este é o meu Filho amado", também é a indicação da divindade de Jesus. Há também aqui nessa sessão uma referência à tentação de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo quando estava se preparando para os seus trabalhos públicos, para o seu ministério terrenal, no âmbito físico, espiritual e moral. Também nessa sessão, nessa primeira sessão, a frase "para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta" aparece várias vezes, ou essa frase ou frases equivalentes, ocorrendo aí 5 vezes. A intenção de Mateus é provar que Jesus é o Messias aguardado pelos judeus. Então ele enfatiza que o que estava acontecendo era cumprimento de profecias acerca do Messias. Na segunda sessão, que vai de Mateus capítulo 4, versículo 12, até Mateus capítulo 7 e versículo 14, inicia com Jesus na Galileia, depois da prisão de João Batista. É declarado os princípios espirituais e éticos do reinado messiânico, o Sermão da Montanha, que acontece ali entre Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, onde é destacado ali os princípios espirituais e éticos, como humildade, piedade, mansidão, justiça, misericórdia, pacificação e etc. Também nessa sessão, a gente destaca também que somente Mateus usa a expressão "o reino dos céus", Basileia ton
uranon no grego. Acontece essa expressão, o reino dos céus, 35 vezes no Evangelho conforme Mateus. Mateus usa 5 vezes a expressão reino de Deus, basileia tu teu, nas referências seguintes, Mateus 6,33, 12,28, 19,24, 21,31 e 21,43. Então, somente Mateus usa a expressão o reino dos céus. E a expressão reino de Deus acontece 5 vezes no seu evangelho. Na terceira sessão, que vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1 de Mateus, essa terceira sessão é ocupada primeiramente com uma exposição de milagres de vários tipos que mostraram o poder de Jesus sobre a doença. Há uma referência ali sobre a cura da lepra, lembrando que a palavra lepra, né, no grego é lepros, que significa qualquer doença de pele, pode ser a hanseníase ou não. A paralisia, né, do servo do centurião de Carfanaum e a febre da sogra de Pedro. Mostra também o poder de Jesus sobre a natureza, Jesus acalmando a tempestade, sobre os demônios. 2 endemoniados gadarenos são libertados. Sobre a paralisia, né, um paralítico trazido por seus amigos é curado. O fluxo de sangue, uma mulher com 12 anos sofrendo com hemorragia é curada. Cegueira é o relato da cura de 2 cegos. O poder de Jesus sobre o demônio, né? Um endemoniado mudo é libertado e curado. E o poder de Jesus sobre a morte. Esse texto mostra a filha de um dirigente de uma sinagoga que foi ressuscitada por Jesus. Mateus quer provar que Jesus é o Messias. Por isso ele ocupa uma seção com vários relatos de milagres. Uma das credenciais do Messias, na visão dos judeus, era o grande poder para operar milagres. E nessa terceira sessão, Mateus capítulo 10, temos também lá a comissão dos 12, né? Jesus delegou autoridade aos 12 e delegou poder a eles e os enviou para uma missão. Nós temos aqui nesta quarta sessão, que vai de Mateus 11, versículo 2 a Mateus 13 e versículo 53, a ênfase nas parábolas. Os capítulos 11 e 12, que são capítulos que antecedem as parábolas, contêm ensinos sobre a natureza e importância da missão de Jesus Cristo. Nós temos ali João na prisão, enviando discípulos para saber se Jesus é de fato o Messias. Jesus opera ali grandes milagres e satisfaz, né, a necessidade de João Batista de saber que Jesus era o Messias quando ele opera ali grandes milagres, porque essa era uma das credenciais do Messias, o grande poder para operar milagres. Jesus repreende as cidades da Galileia, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque nelas ele realizou muitos milagres, mas elas o rejeitaram. Os discípulos de Jesus colhem espigas para comerem. Os fariseus acusam Jesus de permitir que seus discípulos violem o sábado, mas Jesus diz que é maior do que o sábado. Depois de libertar e curar o endemoniado cego e mudo, ele é acusado de expulsar demônios por Belzebu. Então aqui fica evidente sua autoridade sobre os demônios. Então aqui começa a sessão das parábolas, né? O termo parábola no grego é parábole, que significa comparação, ilustração, analogia. É uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. As parábolas revelam para os seguidores de Jesus coisas espirituais e profundas e ocultavam para os rebeldes a verdade. Então,
As parábolas tinham esses dois objetivos: revelar para os seguidores de Jesus a verdade, mas para os rebeldes ocultar deles a verdade. Então, as 8 parábolas de Mateus capítulo 13, no final do segundo ano do ministério de Jesus, foram ditas logo após os fariseus descartarem os milagres de Jesus, dizendo que eles eram demoníacos. 4 dessas parábolas foram destinadas às multidões. O reino de Deus foi apresentado, e outras 4 aos discípulos, onde os aspectos interiores do reino são apresentados. Então nós temos aqui 8 parábolas. A primeira, a do semeador. A palavra é proclamada e ocasionada uma divisão entre os que a ouvem. O povo de Deus recebe a palavra, a compreende e a cumpre. Outros deixam de ouvir pela dureza de seus corações, por serem superficiais ou por interesse em riquezas e posses, por isso não frutificam. A segunda, o trigo e o joio. Essa parábola põe em confronto o bem e o mal e ensina que o bem prevalecerá. A terceira parábola, o grão de mostarda. O reino de Deus pode parecer insignificante, mas o evangelho anunciado pelo carpinteiro pregador provocará um grande impacto no mundo. A quarta parábola, o fermento. O fermento, uma vez adicionado à farinha, permeia toda a porção de massa até que cada partícula seja atingida. O fermento fica invisível, mas todos podem ver o seu efeito. É assim que o reino de Deus demonstra seu poder e sua presença no mundo de hoje. A quinta parábola, acerca do tesouro, é Cristo quem oferece o tesouro e a pérola aos viajantes da vida. Encontram Jesus e acham nele um tesouro inestimável. Sexta, a pérola. A mesma interpretação, pois essa é uma continuação da anterior. Então a parábola da pérola é uma continuação da parábola do tesouro. A rede. Jesus usa essa parábola para descrever o dia do juízo. E a oitava parábola, o chefe de família. O tesouro da família é a palavra, Antigo e Novo Testamentos. Então aqui nós tivemos um resumo, das 4 sessões aqui do esboço do Evangelho conforme Mateus. Resumimos aqui 13 capítulos, aproximadamente, do Evangelho conforme Mateus. Que Deus abençoe os irmãos. Na próxima aula voltaremos a falar sobre esse Evangelho.